A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui louvando o Senhor através dessa posição, de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Eu peço aos irmãos para abrirem a palavra de Deus em Gênesis 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E na sequência, eu vou ler aqui também, 1 Samuel 17, versículo 41. No livro de 1 Samuel, diz assim: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudos. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Igreja, a palavra que eu trago para vocês tem o tema de parar ou prosseguir. Eu fico muito feliz quando a palavra que Deus vem falando ao coração da pessoa que está ali ministrando, já vem falando no louvor, já vem falando na palavra que foi colocada. Eu fico muito feliz porque isso confirma o que Deus realmente estava falando no meu coração. A oportunidade que o irmão falou também. Essa palavra vai nos colocar numa posição de refletir. Se nós temos que ficar parado onde nós estamos, se nós temos que prosseguir, se nós temos que avançar. E, por acaso, se nós temos que prosseguir, os cuidados que nós temos que ter. Alguns homens de Deus prosseguiram, acertaram, mas também tiveram problemas, porque eles vacilaram no caminhar. Outras pessoas, que também nós temos exemplo aqui na Bíblia, resolveram prosseguir, mas prosseguiram de uma forma errônea e apanharam muito. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui tem um momento que chega nesse exato dilema: eu paro ou eu prossigo? Como eu vou fazer? E quando eu estava aí louvando ao Senhor, eu vi uma pessoa exatamente no momento em que ele se encontrava, naquele momento assim que o Y faz assim, chega um caminho para cá, outro para cá. Essa pessoa hoje vai sair daqui sabendo o que tem que fazer, em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos ter dúvidas, porque dúvidas não é de Deus, irmãos. Quando nós começamos a ter dúvidas, é porque realmente nós temos que nos achegar aos pés do Senhor, orar e entregar para o Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina a refletir sobre essas coisas. Mas quando a palavra de Deus começa a nos colocar numa posição de tomar decisões que nós não queremos, o que a gente faz? A gente retroage. E a gente fala assim: não, isso não é de Deus não. Eu vou por aqui, eu vou experimentar. E aí nós começamos a experimentar aquelas coisas que Deus não quer para nós. Aquelas coisas que o Senhor não sonhou para nós. Os sonhos que realmente o Senhor sonhou para nós não vamos ter dúvidas. Nós vamos avançar. Aleluias. Quando eu coloquei aqui essa passagem de José e de Davi, eu coloquei 2 homens de Deus que prosseguiram. Um teve a opção de escolher, o outro não. Ele já foi colocado naquele caminho. E nós vamos falar em primeiro lugar de Davi. Amém? Mas antes de falar de Davi,
Eu não vou tentar não fugir muito aqui, né, para não perder tempo. Nós colocando na presença de Deus e buscando qual é a vontade do Senhor. Eu pergunto para a igreja: você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você já tentou buscar essa vontade? Você sabe como ela é? O que a palavra de Deus diz sobre a vontade de Deus? A irmã leu aqui no começo, né? Romanos 12, 2. Como é a vontade de Deus? Não precisam ler, eu vou lendo aqui, já pelo adiantar das horas. Em Romanos 12, 2, no comecinho já diz assim: e não sede conformados com este mundo. Será que as nossas atitudes, as nossas decisões estão nos levando a agir em conformidade com o mundo? Se a tua decisão está sendo tomada e está te levando a agir como o mundo quer, comece a duvidar da sua certeza, irmão. Você não está agindo de acordo com a vontade do Senhor, amém? Mais à frente diz assim, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aleluias. Oh, glória a Deus. Nós temos que estudar a palavra de Deus antes de tomar uma atitude. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. E essa decisão que nós vamos tomar, elas têm que estar de encontro com essa palavra. Amém? Nós temos que nos sentir renovados. Nós temos que nos sentir amparados por esta palavra. Aleluias. E ainda continuando, Romanos 12, 2, diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. Então, antes de tomar uma decisão, não tome uma decisão conforme o mundo quer. Toma uma decisão conforme a vontade de Deus. Não tome uma decisão que não venha fazer com que você esteja renovando o seu entendimento de acordo com a palavra. Porque senão você pode estar contrariando as Escrituras. Aleluias. O exemplo de Davi. Davi, ele fez a sua escolha. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, aquele gigante, ele tinha a opção de desistir. Ele tinha a opção de não ir lutar com aquele gigante. Aquele problema, ele era grande demais para Davi, homem. Assim como nós olhamos para os nossos problemas. Às vezes nós olhamos os nossos problemas e nós vemos montanhas grandes. E nós dizemos para nós mesmos, nós olhamos para o espelho e falamos assim: isso eu não vou aguentar. Isso eu não vou aguentar. Aleluias. Porque nós falamos com as nossas forças. Nós falamos com as nossas crenças minúsculas de homem. Mas quando nós nos revestimos do poder de Deus, nós olhamos para os nossos problemas, assim como Davi olhou para Golias. Davi não olhou com o olho humano para aquele homem. Glória a Deus. Davi disse a Saul, em 1 Samuel 39, 32, ele diz assim para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha que menino ousado, né? Aleluias. É tão bom quando a gente vê um servo de Deus valente. Aquele servo de Deus que está pronto para ir à luta. Aquele servo de Deus que fala assim: peraí, Senhor, pode deixar que eu vou lutar. E eu vou defender o teu povo. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Jesus, ele lutou por nós. Ele foi a favor de nós o tempo todo. E não pense que em momentos difíceis, Jesus também não teve assim aquele pensar, falar assim: eu vim aqui, mas não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluias. Vamos treinar
as nossas atitudes, a fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Jesus, ele lutou em favor do povo. E ele deixou um versículo aqui para que nós saibamos, para que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós deixamos o nosso próximo perecer, porque nós não queremos fazer a vontade do Pai, e sim a nossa. Irmãos, Davi, ele chegou a Saul, ele era tão pichotinho, né? Diz a palavra de Deus, que ele era pequeno, ele tinha 15 anos. E eu imagino que Davi não tinha ainda um corpo assim totalmente formado, um corpo de homem, né? Um corpo de adulto, quero dizer assim. Mas ele resolveu prosseguir em prol daquele povo. E Davi lutou em nome do Senhor Jesus por todos, em nome do Senhor Deus, né? O Deus dos exércitos, que foi assim que ele colocou. Ele sabia que o filisteu não tinha motivos para ser poupado. Ele sabia que aquele homem queria destruir, queria colocar o povo de Deus como escravo. E por isso ele foi, e ele lutou. Se aquele filisteu ganhasse, a história teria sido diferente. E se Davi, ele não tivesse tido aquela coragem, gente, a história teria sido escrita diferente. Ele foi o único. Ele tinha irmãos que eram soldados, que estavam ali armados e prontos para ir para aquela guerra. Prontos aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, somente Davi tinha aquele perfil. Também deixo aqui para vocês, para nós não olharmos o tamanho do nosso desafio. Se Davi tivesse olhado com o olho humano para aquele Golias, ele jamais iria lutar contra ele. Lá nos versículos 7, do 5 ao 7, eu vou abrir aqui, vou ler com vocês. No 1 Samuel 17, do versículo 7 ao do versículo 5 ao 7, fala assim: que Golias trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze sobre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Traduzindo isso, gente, aquele gigante, ele tinha 2,92 metros. Imagina o tamanho desse homem. Imaginando um palmo de 25 centímetros, tá? Porque lá fala medida e mais um palmo. A roupa dele pesava 5.000 ciclos, que significa 57 quilos. Ele quase carregava uma Edna na roupa dele. Imagina. O homem era muito forte. Ele tinha escudo nos ombros. A lança dele, na ponta da lança dele, tinha ali 6 quilos de ferro. Só na ponta da lança dele. Aquela lança que ele ia jogar. Imagina o peso disso. Né? Ainda fora o capacete, fora aquela bota dele lá com ciclos de bronze e tudo mais. O homem era um monstro. Vamos dizer assim. Não tem ninguém de 2,92 metros aqui não, né? Só o pastor. Cadê ele? Pastor é um homem grande. Ele já falou, né, pastor? Então, gente, nós não devemos olhar o nosso desafio com os olhos humanos. Amém? O Senhor foi exaltado na atitude de lutar de Davi. Quando ele foi falar lá, ele falou, né, ele deixou bem claro que ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias. Então, quando você for, meu irmão, entrar em alguma decisão, se você vai parar ou se você vai prosseguir, você não deixa de fora o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E quando também nós formos decidir alguma decisão, nós sempre temos que olhar se nossa atitude está sendo egoísta. Se nós estamos olhando para nós mesmos ou se nós estamos olhando para o povo de Deus.
Se a tua decisão está beneficiando só você mesmo, comece a duvidar da sua decisão. Glória a Deus. O segundo homem que nós citamos aqui é José. Eu admiro muito José. Davi ainda teve os seus deslizes. Ele pecou, mas ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia se arrepender. Ele sabia se prostrar diante do Senhor. Ele tinha um coração humilde. José, eu não consigo ver onde José vacilou. Nas escrituras, não. Por favor, se eu estiver errando, me ajudem. Mas eu não consigo ver onde José vacilou. José, ele teve o tempo todo voltado para o Senhor. Até naquele momento em que ele contava os sonhos, né, ele contava com simplicidade. Onde ele fez os irmãos, né, irar contra ele. José, ele foi próspero e ele estava na casa do senhor egípcio. Ele foi levado ali como escravo. Ele não teve opção. Mas ele, em momento algum, ele reclamou, ele murmurou. Ele colocou aquilo tudo na presença de Deus. E pelo que a gente vê, a maneira de como José, ele trabalhou com amor. Mesmo trabalhando como escravo. Mesmo estando ali no mundo onde ele era estrangeiro e como escravo, ele trabalhou com amor. Eu conversava com o pastor uns dias antes da ministração e eu falava sobre José. Gente, José, ele tinha todos os motivos para ser um menino rebelde. Imagina hoje uma pessoa do nível de José, com um pai ou uma família do tamanho que ele tinha. Ele era o filho predileto. Ele sabia ler, sabia escrever. Os irmãos dele não sabiam. Ele tinha um carinho todo especial. Ele era tratado com todo o dengo, com todo o zelo. Então ele tinha tudo assim para falar assim: poxa vida, né? Uai, Deus, o que é isso? O Senhor me põe numa família onde eu sou amado e de repente, pelos meus irmãos, eu sou jogado dessa forma, né, e tal. José não teve isso. Ele não foi usar droga, ele não foi brigar com ninguém, ele não foi roubar. Ele foi muito especial. Eu diria que José é um exemplo para nós. Muitas vezes nós estamos dentro de uma missão que Deus nos colocou. E Ele sabe o dia de amanhã, porque Deus, Ele é onisciente. Ele sabe por que nós estamos naquele negócio. Ele sabe por que nós temos que passar por aquelas coisas. E às vezes não foi Deus que colocou também. As coisas acontecem. Um dia o pastor Abdeir falou isso aqui no dia de terça-feira. Gente, as coisas acontecem. E com José aconteceu. Foi assim, foi dessa forma que aconteceu. O importante é que ele não saiu da presença do Senhor. Ele acreditou que daquela forma tudo ia de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. José não deixou ser influenciado por outros deuses. Naquele lugar onde ele estava, as pessoas adoravam um Deus a cada minuto. O Deus da lua, Deus do sol, Deus de não sei o quê. Eu não sei quantos deuses existiam naquela época. Mas uma vez eu fiz um estudo, eram muitos deuses. José não virou a cabeça dele. Ele não se tentou a experimentar os prazeres que os outros deuses poderiam dar para ele. Glória a Deus. Ele não deixou a confiança que Deus tinha por ele ser abalada. Irmão, se a sua decisão, se o que você está fazendo vai abalar a sua imagem e a sua semelhança com o Senhor, não faça. Glória a Deus. O Senhor, Ele não tira os olhos de nós. Ele está vendo todas as nossas atitudes. Por onde você passa, por onde você vai, o Senhor está te vendo.
Glória a Deus. José, ele foi fiel o tempo todo. E à medida que ele trabalhava, à medida que ele desempenhava o papel dele de escravo ali, servindo a Potifar, mais o Senhor abençoava os frutos do trabalho dele. Glória a Deus. E Deus o abençoava de uma maneira tão grande que até Faraó via. Esse homem realmente, o Deus dele gosta muito dele. Abençoa muito ele. Tudo que ele faz realmente prospera. E à medida de que eles viam isso, eles iam depositando mais coisas na mão de José para ver. Quando a gente está fazendo algo e essas coisas não têm trazido frutos, coloca na presença de Deus. Coloca na presença de Deus. Fale com Ele. Senhor, o que há de errado? Eu estou entregando nas tuas mãos, eu estou fazendo, algo está errado. O Senhor vai te direcionar. O seu trabalho tem que também glorificar o nome do Senhor, aleluias. Glória a Deus. E ainda mais algumas observações que eu fiz aqui sobre José. Além dele não ser murmurador, ele não roubava as coisas daquele palácio, glória a Deus. Às vezes a gente escuta, né, no serviço público, nossa, sumiu o meu café, sumiu o meu grampeador, ai, alguém roubou o meu lenço que eu deixei aqui. Mas isso só acontece lá no setor que eu trabalho, não são em todos, né, Luiz? Sumiu a seringa. Então, gente, nós não devemos nos apropriar de coisas alheias. Glória a Deus. Em Romanos 12, 17, fala assim: procurai as coisas honestas perante todos os homens. José não foi ganancioso. Lá em Romanos 12, 16, fala assim: sede unânimes entre vós, não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Toda sabedoria vem do Senhor. Se você acha que você está sendo muito sábio, procure saber se essa sabedoria está vindo do teu coração ou do coração do Senhor. Amém? José não prostituiu. Ele tomou essa decisão. Ali naquele dia, imagina, um homem pensando com a cabeça de homem. Aquela mulher que devia ser linda, né? Vestida com roupas maravilhosas, né? Dos melhores tecidos, devia estar usando os melhores perfumes. E chegou para José ali se insinuando e falou: deita comigo. José não se deitou com aquela mulher. Essa postura é uma postura que o Senhor quer de nós. De não nos prostituirmos com coisas que Ele não nos deu. Se não é o teu marido, se não é a tua esposa, tire os olhos. E às vezes nós falamos em prostituição, falando de mulheres, de homens, mas a prostituição também é quando você olha para outro Deus, quando a gente começa a virar os nossos olhos, a glorificar coisas que não são do Senhor. Glória a Deus. José, ele não tinha um coração rancoroso. Em Romanos 12, 14, diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É muito fácil nós amarmos as pessoas que nos amam, que nos presenteiam, que riem para nós, que nos abraçam. O coração de José não era rancoroso, era perdoador. Os irmãos deles tentou matar ele. Vendeu eles para aqueles mercadores, onde o fez escravo. E ainda assim, José os perdoou. José os socorreu. José os abraçou e os trouxe para dentro da sua casa. Glória a Deus. Eu quero te desafiar hoje
agir como o Senhor planejou na sua vida, como Ele sonhou para você. Sonhe, mas acredite nos sonhos que o Senhor tem para você. Os sonhos que o Senhor sonhou é muito maior. Não abandone os teus planos, os teus projetos. Às vezes você está deixando eles na gaveta, mas foi o Senhor que te deu. Encoraje-se. Vista-se com a armadura do Senhor. Faça como Davi. Lute como um guerreiro. Glória a Deus. Oh, glória, aleluias. Nós temos que usar os dons de Deus. José, ele estava lá dentro da cadeia, dentro daquela prisão, mas ele estava usando os dons que Deus deu para ele. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, para a gente encerrar. Essa mensagem, ela está no livro Religião e Repressão, escrita por Rubem Alves. E diz assim: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas eles temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós temos tanta certeza de algo, mas essa certeza não está lá na palavra do Senhor. Se essa certeza não for a vontade de Deus, irmãos, sinta-se livre para você pegar a palavra de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos livres e com Ele nós podemos alçar voos sem medo. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.